Por exemplo, é necessário que Deus seja onipotente, porque se ele não é onipotente, ele não pode ter criado o universo. Ele é criatura se ele não é onipotente. Isso é necessário, uma característica necessária de Deus. Necessidade a gente observa a partir das consequências. Eu não vou discutir isso, Contingente é aquilo que, a partir das consequências, nós vemos que não é necessário. Por exemplo, eu poderia não ter nascido. Não é necessário que eu tenha nascido. Mas se eu nasci, é necessário que eu tenha mãe. Então, ou seja, a minha existência é contingente, mas a existência da minha mãe em relação à minha existência é necessária. Eu não vou discutir isso porque isso é bobo. Muito obrigado aos dois. Disponha. César? A linguagem religiosa muitas vezes entra se abastece da linguagem filosófica, então é bom conhecer um pouquinho também. Pronto. Tô aí, Caleb. Podemos. Responde agora. Faça a pergunta. Já fiz? Faça de novo, por favor. Minha nossa, peraí que tem alguém na porta. Olá a todos. Todos nada. Peraí, vamos ver a pergunta então. Qual é a pergunta? Tudo bom? Se tantos discordam, a evidência discorda. Então, tu disse que é possível determinar pelo texto aquilo que é verdadeiro objetivamente. E daí eu te disse que a evidência claramente discorda e que então isso não é verdadeiro. A evidência, você quer dizer o exemplo que você observa no mundo real? Sim, se é objetivamente derivável do texto aquilo que é verdadeiro, então não teria como as pessoas discordarem sobre o que é verdadeiro. E terem tantas interpretações assim. A questão é, essas sempre interpretações como estão certas? algo que prova objetivamente que aquelas pessoas estão erradas. Tu tem isso? A análise das escrituras? Sim, tenho. Isso não pertence a mim, mas isso é alcançável, é possível. É essa a questão. Então por que as pessoas discordam? Porque nem todas as pessoas têm o conhecimento. Tu tá dizendo que todo mundo que não é tu é burro. Não. Eu estou dizendo que... É a consequência lógica. Que todo mundo que não é tu, não tem o conhecimento certo. Eu não tenho o conhecimento completo também. Ok, então tu assume uma autoridade. Porque se tu não tem, alguém é a autoridade da qual tu acredita essa competência. Quem é essa autoridade? Também existe autoridade na igreja protestante. Nós temos... Não. Parou. Se tu não tem competência, necessariamente tu acredita essa competência a alguém. Se tu não tem autoridade na igreja protestante, então isso é pura imaginação tua. A interpretação não vem de mim. Eu não estou dizendo que ela vem de mim. Calma lá. A interpretação não vem de ti, mas tu não tem competência para fazer e não tem uma autoridade. Da onde vem a interpretação? Aí a gente volta na questão que eu disse. É possível você entender o significado de um texto por si próprio. Não. Só, cara, assim, a gente não tem como a gente discutir, né, cara? Se você ficar desse jeito. Se a interpretação não vem de ti e tu não tem conhecimento para fazer a interpretação, isso quer dizer que ela vem de outra pessoa. Só que não existe outra pessoa. Vem de outra pessoa ou não vem de outra pessoa? Não vem de uma pessoa específica. Ela pode vir de alguém que tem mais conhecimento. E aí, isso pode ser suficiente. Quem é? Alguém que tiver conhecimento. Essa é a resposta. Eu quero saber quem é. Eu disse, não é uma pessoa específica. É alguém que tem o conhecimento. Tem que ter uma específica, porque se é qualquer um, então pode ser o da igreja neopentecostal. Existe um critério do conhecimento. Então quem é? Se tem um critério, aplica esse critério e me diz quem é. Cara, eu acabei de responder. Não é uma pessoa então pode específica. Ser o da neopentecostal, porque tu não tem um critério. Quem é? Se ele tiver o Se conhecimento... é o da neopentecostal, tu tá errado, porque tu tá afirmando da luterana. Se ele tiver... Quem é?
Vou repetir. Se ele tiver o conhecimento, será ele. Mas, tendo conhecimento, a gente sabe que ele não E quem segue. tem? Quem analisa a palavra. Quem analisa a palavra? O neopentecostal não analisa a palavra? Muitas vezes não. Não. Não, Como muitas tu vezes prova não. isso? Como eu disse, eu vou. Como tu prova isso? Eu vou pegar a mensagem que eu falei aqui. Rapidinho. Teologia. Antes não tinha autoridade, agora tem autoridade, observa. Em momento nenhum vocês perguntaram: existe alguma autoridade na igreja? Sim. E o que eu disse? Foi a resposta que eu dei pro Aldrich. Não tem. Eu não falei isso. Falou que não tem, que a interpretação se dá pelo próprio texto. Aqui, ó. O Aldrich disse: entendi. Então existe um entendimento de hierarquia. E aí eu respondi: claro, pô. Senão todos fariam culto em casa sozinhos e não haveria reunião no corpo aqui. Eu sei que existe autoridade. Eu estou dizendo que existe. Eu não tô falando sobre autoridade, ponto. É óbvio que eu não tô falando sobre autoridade, ponto. Eu tô falando sobre autoridade da interpretação. Quem é a autoridade da interpretação? Tu disse que não tem pra mim. Não vem mudar a história, porque eu busco o texto ali e te mostro que tu disse que não tem autoridade de interpretação, que a autoridade de interpretação é o próprio texto. O texto, você está dizendo a nossa troca de mensagens aqui? Não, ou... a escritura. Ah, tá, ok. Se a autoridade é a escritura, tu tem um erro, porque se a escritura é autoridade, então a própria autoridade está ensinando para uns uma coisa e para outros outra. Que é a objeção que eu já te levantei. Ok, calma aí. Que tu ainda não respondeu. Como pode que o neopentecostal chegue a uma conclusão diferente do luterano? Se os dois aplicam o mesmo preceito, que o texto é autoridade. Uhum. O É que texto tu é me disse autoridade. agora, não, tem uma autoridade competente, porque tu não interpretou o texto por ti. Eu tô te perguntando, quem é? E tu disse qualquer um que tenha competência, então o da neopentecostal pode ter competência? Não, qualquer um é elegível para ter competência, mas ele não E quem necessariamente tem. E quem tem? Qual é o critério que me diz quem tem? Eu quero saber quem tem, porque eu quero seguir a igreja do cara que tem essa competência. Calma aí. Só um Eu minutinho quero aqui. saber que eu tô na igreja certa e não na errada. E o que me diz que eu tô na igreja certa e não na errada é quem tem essa competência. Quem tem essa competência? Aqui, deixa eu só reler essa parte aqui que eu tinha escrito aqui, lá no geral. Essas igrejas, que são usadas para desacreditar os evangélicos, usam da palavra de Deus como método de pregação secundário. Não é o que eu te perguntei. Eu perguntei quem tem a competência. Mas eu já respondi, cara. E tá Não, perguntando de não me novo. disse. Tu disse que tem alguém que tem a competência. Eu quero saber quem é. Quem tem a competência? Qualquer um que tem a competência. Isso é resposta circular. Eu quero saber quem tem. Quem é? Concreto. Quem tem? A única resposta que tu pode me dar é o teu bispo. É a única resposta que tu pode me dar. O teu ou o meu? O teu bispo. Porque O se meu. tu der o meu bispo, tu tá na igreja errada. Não, sim. Ah, o meu do Caleb, né? Sim. E aí bispo diria pastor. Tua igreja não tem bispo? A gente usa outro nome. Não usa outro nome. É bispo. Tem bispo e tem pastor. Ou padre. Pastor e padre usa intercambiável, mas bispo é bispo. Bispo não é pastor. Ué, se bispo é igual a padre, e aí... Não, eu disse pastor é igual a padre. Bispo é bispo. Mas tem dificuldade, né? É normal a pessoa ter dificuldade, né? Não. Tanto Não? assim, não. Quando eu te digo que pastor é igual a padre, tu entende que bispo é igual a padre, realmente é uma dificuldade extraordinária. Tudo bem, eu acho... Ou eu falei errado, ou eu repeti errado, ou você disse errado. Um dos dois. Aí você já está necessariamente excluindo que você pode ter dito errado, né? E isso é soberba. Uhum. E você não considera isso. Eu Não. posso ter falado errado também, mas você também pode ter dito errado. Sim. Ok. A pergunta é: quem é aquele escolhido que tem autoridade para legitimar a palavra? Essa é a pergunta. Pode ser. Tu não me deu critério ainda. Agora tu tá dizendo que é por escolha. Não, é porque você quer uma pessoa específica, você quer que eu diga o nome dela. Então. Mas é claro que eu quero que tu me diga o nome dela. Eu não te perguntei nem por que ela é ainda.
Mas se tu disse, no momento que tu disse que tem uma pessoa que tem competência para interpretar, eu quero saber quem é. Não, mas não tem uma pessoa específica. Sim, tem uma pessoa específica, sim. Porque tu disse que é qualquer um que tenha uma determinada característica. Eu não perguntei a característica ainda. Eu poderia perguntar qual que é a característica e eu mesmo descobri quem é. Não é uma Mas pessoa eu tô indo, única, eu é tô o que indo eu um tô passo dizendo. adiante pra ti. Eu já tô indo um passo adiante. Quem é? Me diz quem é. Não precisa me dizer qual é o critério, que eu imagino que tu não deva saber qual é o critério. Então eu já tô te perguntando depois ainda. Pula o critério, me diz a quem esse critério se aplica. E daí a gente vai chegar no critério depois. Juntos. É porque se é uma pessoa, você vai dizer que todo o resto não serve necessariamente. Sim, Não é? sim. Mas múltiplas pessoas não podem estar de acordo, não podem estar em acordo. É isso que você está dizendo? Desde que elas estejam sobre o mesmo critério. Sim. Só que essas pessoas não podem estar em religiões diferentes. Ou em seitas diferentes. Necessariamente todas elas vão ter que estar reunidas na mesma seita. Ou na mesma religião. Você pode ter assim, o que acontece é que existem igrejas Se tu irmãs. disser que tanto o teu bispo quanto o meu bispo podem interpretar, tu tem um erro. Sim. Isso um eu erro. concordo. Porque os dois chegam a interpretação diferente. Então tu tem um erro. Teu critério tá errado. Sim, ok. O que acontece é que pastores, né? Você não quer pastores, né? Não, porque o pastor sempre está sujeito a um bispo. Porque é isso que vai te diferenciar do neopentecostal. Porque se tu disser que todo padre pode interpretar livremente, independente do seu bispo, então o neopentecostal também pode. Porque a diferença entre tu e o neopentecostal é o bispo. Uhum. Lá não tem. Não, as igrejas não Lá tem. não tem o quê? Bispo. No neopentecostal, não. E a única coisa que tu pode te aproximar da igreja católica é dizer, eu tenho bispo. Se tu não tem nem bispo, tem um problemão. A igreja luterana não tem bispo, não. Tem. A igreja luterana mainline tem. A original tem. Se é a luterana do Brasil, a luterana do não sei da onde, a subluterana do luteranismo, aí é outra história. E a igreja evangélica anglicana tem bispo. Tá, eu tenho que perguntar, qual é a função do bispo só pra eu me situar aqui? Ordenar padre. Só o bispo pode ordenar padre. Bispo é apóstolo. Bispo é sucessor de apóstolo. Padre é sucessor de discípulo. Discípulo sacerdote, no caso, né? Sucessor quem deu continuidade, né? Quem deu continuidade são os bispos. Uhum. Só os apóstolos podiam apontar discípulos. Podiam Entendi. apontar sacerdotes. Entendi. Porque esses foram os primeiros bispos apontados por Cristo. Okay. Na configuração da minha igreja, existem instâncias superiores e que essas questões são debatidas. Elas usam uma interpretação da palavra, né, que pode ser livremente contestada, né, com base em outras partes. Como pode ser livremente contestada? Então não tem autoridade. É o que eu ia perguntar. Se pode ser livremente contestado, não tem autoridade. Não, então ali todos dentro. os teus bispos estão errados. Não por fora. Não por fora. Não, por quem pode ser contestado, então? Pelos membros. Então, estão errados. Não, membros não é membros da igreja. São os membros dessa... Então não é livremente contestado. Tá, ok. Não é livremente contestado. Porque se é no mesmo debatido, nível então. hierárquico, É debatido. não é livre. É debatido ali dentro. É debate. Se é no mesmo nível hierárquico, não é debate, não é contestação. Tá, tudo bem, ok. Não é livremente contestado. É debatido. E eles não têm certeza ainda, por isso que debatem? 2022 eles ainda não sabem o que diz o evangelho. Não, Tá, mas e aí, quem são? Eles são superiores Quem são? aos pastores, né? Quem são? Quer que eu diga o nome da função Não, pode deles? dizer o cargo. Calma aí, deixa eu ver. Concílio. Nessa arrumação que você falou, o membro chão de fábrica, ele pode contestar o cara mais alto? Não. Não. Ah, tá. Então.
Eu espero que ele diga que sejam os bispos, e só os bispos podem, entre aspas, contestar, só que não é contestação. Se todos eles têm o mesmo nível hierárquico... Aí é a discussão, sim. Desculpa, não, isso aqui Logo não. vocês vão ver onde eu vou chegar. Ah, poxa. Só tem mais 1 ou 2 passos aí, Uhum. aí vai dar um problema. Seu cara, eu gosto muito de ti. Poxa, olha só. Graças a Deus. Eu não sei. Eu não sei o nome da função. Eles são padres, eles são bispos, o que são? Oi, eu respondi agora, cara. Eu falei que eu não sei o nome da função, o nome exato. Tá, vamos dizer que é bispo. Aham. Tá? Que é a melhor chance que tu tem. Se for bispo, tu tá bem. Se não for bispo, tem um problema maior ainda. Quem aponta eles? Quem apontou-os? Quem os deu essa autorização? Os pastores da igreja se submetem a eles. A eles. Tá, mas quem deu autorização a eles? Quer dizer que, então, os pastores foram apontados por eles, mas quem apontou eles? Pô, Eu sei a resposta. sabe? Sim. Tá, calma aí. Não, você tem a sua resposta, né? Eu tenho a tua também. Tá na minha Se eu mente? tivesse na dúvida, não seria católico. Mais provável que seria outra coisa. Pô, assim, é um arranjo administrativo, né? É um arranjo Qualquer um administrativo. pode chegar lá então e ser? Qualquer um. Como é que se torna um? Você tem um ajuntamento, né? Uhum. De teólogos. Mas como é que se torna? Você faz o curso, né? De profissionalizante. Você faz Entendi. Faz um curso, passa na faculdade, daí tu é apontado. Tá, beleza. Ok, maravilha. Não é só isso. Aí você É ordenado. entra ali, Tu tá né? dizendo que há uma ordenação, beleza, tu tem que ser ordenado. Quem ordena são outros bispos, digamos assim. Para ser um bispo, tu tem que ser ordenado por outro bispo. Maravilha. Funciona. Tu pode me mostrar. Então para mim ser ordenado bispo, tem que ter um bispo que veio antes de mim. E daí, para aquele ser bispo, então o bispo ordenou aquele bispo, e assim por diante. Então tem uma cadeia de bispos aí, né? Tu pode me mostrar. Eu não sei se é bem assim. Bom, se não for assim, essa é a tua melhor chance, porque se não for assim, tu tem um problema ainda maior. Não se atenta pelos nomes específicos. O que o Soká está tentando fazer digamos assim, tá dizendo te dar que tem um uma pouco de cadeia. espaço, e assumir que o que você está defendendo é algum nível de hierarquia, entendeu? Mas Só cara, isso. isso eu É já uma reconheci sequência- desde o início. Isso que eu tô dizendo é uma sucessão. Se esses Isso. bispos são sucessão um do outro. Se não há sucessão, tu tem um problema, porque alguém chegou lá e diz, eu sou bispo. E se ele pode fazer, eu posso fazer, eu sou autoridade, tu tá errado. Porque daí tu tá dizendo que a raiz do debate do que é correto na Bíblia e não é fundamentado nessas pessoas, e essas pessoas são autoridade. Mas primeiro a gente tem que ver de onde que vem essa autoridade, né? E se ela vem de si própria, ou seja, eu me aponto como, então eu posso me apontar como autoridade e me opor a essa tua definição e dizer que a tua interpretação tá errada. E daí a gente tem duas interpretações possíveis, e daí tu tá errado na tua afirmação de que é possível concluir do texto. Então tem que ser uma sucessão. Mas uma sucessão não é suficiente. Porque eu posso criar uma sucessão aqui também, e eu apontar uma outra pessoa, e outra pessoa apontar outra, e outra apontar outra. Só que essa sucessão partiu de algum lugar errado, onde o primeiro apontou a si mesmo. Então não serve. O primeiro tem que ser apontado por alguém ainda mais alto. A sucessão tem que começar em alguém. Quem? Quem é suficiente para começar essa sucessão? Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tu pode me mostrar que esses teus bispos foram apontados numa cadeia inquebrada por Jesus Cristo?
Assim, esse não é o único critério. É o único critério. Porque se tiver um bispo que foi apontado diretamente por uma cadeia inquebrada por Jesus Cristo, este é autoridade sobre qualquer outro. Seria, mas assim... Não. Seria não. É porque existe. Seria não. É porque existe. Esse é o problema. Como existe um bispo, no caso, o bispo dos bispos, né? Que foi apontado por Cristo e que a gente consegue determinar uma cadeia inquebrável e que a partir dessa cadeia inquebrada nós temos também como rastrear todos os presbíteros, ou seja, todos os padres, nós conseguimos ver que um padre foi apontado por um bispo que foi apontado por outro bispo, que por outro bispo, que lá no começo foi apontado por Cristo. Ou seja, todos os padres desse grupo, que eu não vou citar o nome, vocês já sabem quem é, foi apontado indiretamente por Cristo. Nenhum deles apontou a si mesmo. Todos foram apontados numa cadeia inquebrada por Cristo. Se tem um outro grupo que não foi apontado nem indiretamente por Cristo, quem que tá certo? Quem tem autoridade? É Os porque dois estão no mesmo nível hierárquico, os dois são bispos. É porque o Mas arranjo... quem que tem autoridade? O que foi apontado pela cadeia de Cristo ou o que foi apontado por uma outra cadeia aí que começou em si mesmo? É porque o arranjo na igreja protestante é diferente. É o arranjo da igreja protestante, nasceu num homem. E aí, o arranjo na igreja católica nasceu em Cristo. Essa é a diferença. A diferença é que o protestante acusa muitas vezes a igreja católica de criar coisas da vontade do homem, quando na verdade quem tem esse princípio é a própria igreja protestante. Na sua raiz, na sua geração, no seu gênesis. Porque começou com um excomungado. Começou com um excomungado. Um excomungado que não era nem bispo e nem tinha o direito de apontar outros. Não tinha. Mas não Mesmo é essa que ele premissa. não tivesse sido excomungado, ele não poderia apontar bispo, porque só um bispo pode apontar outros bispos. Ele não era bispo, ele é padre. Isso é no regime Era padre. católico. Padre não pode apontar padre nem bispo. Então tu tem um problema. Ali começou uma igreja fundada no homem. E daí toda a teologia muda, né? Dentro do protestantismo a teologia muda. Ela diz que não precisa de ter essa coisa de ser apontado por Cristo, porque Cristo vem assim e magicamente ele cria bispos aonde ele quer. E vem o Espírito Santo e desce e a pessoa se torna bispo. Tanto é que quando tu pega um neopentecostal, onde qualquer um é bispo, tu não tem nada o que falar contra. Porque o princípio é o mesmo. Ele diz, não, eu sou bispo porque o Espírito Santo desceu sobre mim e eu sou bispo. É o que ele diz. Mas peraí, isso tá errado. É claro que tá errado. Mas como é que eu vou criticar se eu faço mesmo? Não faço mesmo. Faz. Onde tá? Me mostra a cadeia inquebrada dos teus bispos até Cristo. Me mostra. Mostra. Tu não sabe. Eu sei que tu não sabe. Tu nunca pesquisou, tu nunca foi confrontado com essa ideia. Deveria ter procurado. Isso é importante pra ti. Mas é o que é. Não, tudo bem. É importante, de fato. Mas não é porque eu, que não sou a pessoa mais especializada para responder essa pergunta, não sei te dar essa resposta agora. Mas então, eu vou te dar a resposta e depois tu faz a pesquisa. O meu conceito, mesmo que mal fundamentado, esteja errado. Não tá errado, eu vou te falasse. mostrar por que tá errado. Eu vou te mostrar por que tá errado, porque eu não preciso ter a cadeia pra te mostrar que tá errado. Tu não precisa me mostrar, procurar, tu não vai conseguir procurar infinitamente a cadeia até não achar, né? Tu vai procurar, vai ver que não tem e vai desistir. Mas eu vou te provar que tu não precisa achar a ausência da cadeia. Primeiro, porque eu posso te mostrar a cadeia da Igreja Católica. Essa existe, isso eu posso fazer. Basta abrir o Vaticano, ele vai ver a lista de todos os papas, o histórico de todos os papas. Não vai ter problema. A segunda coisa que eu posso te mostrar, que é evidente, é o começo da igreja protestante. Qual é o começo da igreja protestante? Existe uma relação da igreja protestante com Cristo? A igreja protestante foi apontada por Cristo? Existe uma relação entre o apontamento inicial dos 12 apóstolos, que pode ser rastreado até a igreja protestante? Não tem. Por que não tem? Porque em dado momento, a igreja católica, da igreja católica, se rompeu um membro. No momento que ele se rompeu, ele perdeu essa cadeia com Cristo. E daí ele fundou a igreja protestante. Não só ele, outros fizeram a mesma coisa, não é? Outros fizeram a mesma coisa. Outros se romperam da igreja católica e criaram a sua igreja protestante. Tem Calvino, tem Lutero e tem todos os outros que a história conta.
Nenhum desses pode, possivelmente, não tem como estar conectado com a igreja original. Por quê? Qual é a igreja original? Qual é a igreja que remonta até Cristo? Tu pode dizer, não, a ortodoxa também remonta. Mas não te ajuda em nada, porque também não é ortodoxo, né? A igreja protestante também não é ortodoxa. Não, a igreja protestante é uma quebra, uma ruptura com a igreja católica. Não tem reconciliação. Não tem. A reconciliação, eu digo, dessa ideia com a autoridade de quem é a interpretação para a escritura. Quem pode ordenar. Por isso que eu disse, tem uma nova teologia, nova no sentido inventada, e inventada por homens, que justifica que não precisa dessa sequência apostólica. Que aquilo que faz a igreja católica, apostólica, ser católica, apostólica, não precisa ser apostólica. Apostólica não é importante. Mas é fundamental. É fundamental, porque se qualquer um pode se fazer bispo, então o argumento quebra. O argumento que tem que ser o bispo que interpreta, quebra. E daí, como o argumento que tem que ser o bispo que interpreta quebra, qualquer um pode interpretar. E quando qualquer um pode interpretar, eu não tenho mais como dizer que o neopentecostal está errado. Essa não é porque ele a é tão premissa. autoridade quanto eu. Eu não tenho mais como provar que ele está errado. Ele é autoridade, eu sou autoridade. Ah, mas o texto é autoridade. Então, se o texto é autoridade, então não poderia haver distensão entre o neopentecostal e o luterano, né? Porque ambos são autoridade. Se ambos são autoridade e o texto é autoridade, não é nenhum dos dois é autoridade, o texto é autoridade, então os dois têm que concordar. Não concordam. Se não concordam, então alguém tem que ser autoridade. Porque senão tu não pode dizer que o neopentecostal tá errado. Como tu diz que ele tá errado? Cara, porque o texto é autoridade de si mesmo, mas se o texto é autoridade de si mesmo, então não tem como discordar. Tá igreja... É uma sinuca de bico, não tem como escapar. Basta, agora vai e faz a pesquisa. Vê aonde que tá a sucessão apostólica dos luteranos. Eu tenho que repetir o que eu disse. A igreja neopentecostal não tem nenhum respeito pela teologia que está registrada na Bíblia. Muitas vezes O são luterano só... também, meu jovem. O luterano também. Tu és Pedro e sobre ti eu criarei minha igreja. O luterano também não tem. Aonde está a sucessão apostólica? Tu vai dizer que não precisa ter isso. Sim. Mas isso já é uma interpretação luterana. Aí como é que tu vai dizer que essa interpretação do neopentecostal está errada? Com qual argumento tu vai dizer que o luterano está errado? Eu posso dizer que a minha interpretação está certa porque a minha interpretação é uma cadeia ininterrupta desde o Cristo. Porque o Cristo deu, e isso tu vai ter que concordar, esse benefício aos apóstolos. Ô Soká, por acaso o argumento dele não cai numa petição de princípio? Porque ele vai necessariamente precisar. Porque ele necessariamente em algum momento vai precisar falar, o cara é o correto porque ele é o correto. Sim. Não. É uma falácia. O que ele está dizendo é que eu posso interpretar por causa de X. E o outro não tem X, mas o outro tem X. E uma coisa, Caleb, eu vi que, eu não sei se você deu uma risadinha aí, mas assim, o que eu disse, ele não é baseado no que você pode dizer embelezado por palavras para disfarçar a petição de princípio, entendeu? O que eu tô falando é, as premissas que vão ter que ser usadas para conseguir fundamentar a hierarquia que você está defendendo, vai ser necessário o uso de uma petição de princípio, entendeu? É que tá, eu não estou defendendo uma hierarquia com um líder supremo que vai determinar também não, qual é. Mas não é esse o ponto. O ponto é qual é a justificada e qual não é a justificada, não pode como ela é arrumada. Pode ser 50 exato. líderes, pode ser um líder, pode ser 30, mas desde que tenha algo que eu possa apontar e dizer, estes são líderes. Ela não te disse. Tudo bem. Se tu chama de bispo, que sejam bispos, que vai ser a melhor oportunidade que tu vai ter de justificar o teu ponto. Que sejam bispos. São bispos, os bispos têm. Eu não sei o que faz um bispo ainda, mas são os bispos que têm. Beleza. Mas então eles têm que ter uma cadeia inquebrada apostólica. Eles têm que ser sucessão apostólica. Porque se qualquer um se faz bispo, então eu sou bispo e tu tá errado. Porque se eu sou bispo, o teu bispo é bispo, o teu bispo diz A, eu digo B, tu tá errado. Entendeu? O problema.
Eu entendi. Você está dizendo que é necessário uma cadeia, né? Porque para que quem legitime as escrituras hoje possa ter a sua legitimidade. E essa legitimidade deve ser Senão, como é que concedida eu vou por saber Cristo. que tu vai me dizer o seguinte, eu sou o bispo apontado por Jesus Cristo. Que prova eu tenho disso? A tua palavra. Inclusive, essa hierarquia você observa na realidade a respeito de todas as outras coisas. Por exemplo, a própria construção argumentativa. Né? Um argumento ele é verdadeiro quando? Quando em todo o processo de demonstração das premissas e da derivação e conclusão existe coesão, existem todas as características que caracterizam uma verdade. Se você quebrar em algum nível alguma delas, aquele conhecimento que você está tentando passar, algum nível de contaminação existe, entendeu? Então, é uma analogia aí que pode ajudar a entender. Entendi. A própria Bíblia tem que vir dessa mesma cadeia, dessa mesma hierarquia, ela tem que vir lá de quem esteve com Cristo, ou da boca do próprio Nosso Senhor, porque senão qualquer um diz, isso aqui é a Bíblia. Eu posso pegar aqui um livro chamado Utilizando o ML e Padrões, do Craig Larman. Esse aqui é a Bíblia. Essa é a Bíblia agora. Tá, mas como que tu pode dizer que essa é a Bíblia? Tem que ser uma autoridade, tu tem que ter alguma credibilidade para me dizer. Não pode ser só o texto que está escrito e não pode ser só a tua palavra. Tem que ter alguma coisa substancial, algo de substância, algo que substá, não é o aparente do texto, não é o formato do texto, não sou eu. Tem que ser algo que me dá essa competência para fazer isso. Por isso que eu tô dizendo, tem que ser alguma autoridade, um bispo, tá? Que seja o bispo. Mas se o bispo se faz bispo por si mesmo, virou problema de novo, porque se eu me fizer bispo, eu vou contra o teu bispo e daí tu já não tem mais como saber quem tá certo e quem tá errado. É porque assim, o exemplo que você usou para dizer que essa interpretação não é confiável, e aí você diz, a igreja neopentecostal faz desse jeito, e eles creem dessa forma. Né? Eles também fizeram a sua interpretação e a partir daí veja no que deu. É isso que você está dizendo. Não, o que eu estou te dizendo é que se os princípios de interpretação são qualquer um pode ou qualquer bispo pode, e daí vou simplificar, tá? Se o bispo aponta a si mesmo, então é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode, porque qualquer um pode primeiro apontar-se como bispo e depois fazer a interpretação, tá? Então vamos simplificar. Vamos tirar o bispo da jogada e vamos dizer qualquer um pode. Se qualquer um pode, então eu não tenho como estabelecer objetivamente que a interpretação do neopentecostal é diferente ou errada em relação à interpretação do outro lá. Por quê? Qual é a autoridade que está me conferindo isso? Aí tu vai me dizer, não, a autoridade é o próprio texto. Se a autoridade é o próprio texto da escritura, então ele deveria produzir sempre o mesmo efeito. Né? Se tu lê ou eu ler, o efeito tem que ser o mesmo, os dois têm que chegar à mesma conclusão. Não acontece, isso nós não observamos. O texto, portanto, não é autoridade. Senão, ou então eu poderia dizer assim, Bíblia Sagrada, me diga a interpretação correta, e ela me diria a interpretação correta. Né? Mas ela não faz isso. A Bíblia Sagrada não faz isso. A Bíblia Sagrada depende de alguém para interpretá-la. Certo? E mesmo tu pode dizer, não, então tem que ser uma pessoa instruída. Mas quem é uma pessoa instruída? Porque tem pessoas instruídas de um lado, tem pessoas instruídas do outro e elas discordam. Como eu sei quem é uma pessoa instruída suficientemente, então, não, é a mais instruída, mas isso aí é subjetivo. Aí eu não tenho mais como observar. Aí qualquer um que tu me disser que é o mais instruído vai ser o mais instruído. Eu tô confiando na tua palavra? Não, eu não vou dizer que é a pessoa mais instruída, porque aí também Não, eu estaria... óbvio que não é. Eu tô te mostrando como tem que ter um critério objetivo. Tem que ter. É necessário. Se tu não dá um critério objetivo para a interpretação, e esse critério objetivo tem que ser uma autoridade, tu não tem como saber o que é a verdade com relação a... Por exemplo, vamos pegar assim. Tu tem Pedro, vivo, aqui, do teu lado. Pedro. Paulo, escolhe qualquer um dos 12. João, teu preferido. Mateus, escolhe um. Tu tem ele. Aí tu tem um outro Zé Mané. Qualquer Zé Mané. Pode ser o cara mais esperto, pode ser... Não interessa. Tu escolhe... Pode ser o Papa, pode ser qualquer um. Não quis dizer que o Papa é Zé Mané, né? Mas qualquer pessoa. Escolhe uma pessoa. E tem Mateus. Quem é maior autoridade? Mateus. Sim. Mateus. Por quê? Veio antes.
Porque tava lá. Não, não tava é por junto. isso. Não é por isso. Porque tava junto, porque viu. Sim, que sim, porque foi a ordenado primeira por pessoa. Cristo. Sim, Sim. foi ordenado por E Cristo. isto o concede status de autoridade. Uhum. Isto o concede status de autoridade. E ele Aí, teria, segundo ele plano, teria a tu tem autoridade lá- que ele Tu, tinha tu tem lá o na... discípulo de João. Quem é discípulo de João? Santo Inácio de Antioquia. Tu tem discípulo de João lá. Sabe alguma coisa? Mas claro, discípulo de João, mas não vai saber. E se eu acredito em João, eu tenho que acreditar no discípulo dele também. Por quê? Porque se eu acredito em João, e João me disse que a igreja de Cristo prevaleceria, se manteria, então, se o João apontou um discípulo, e esse discípulo é da igreja que ia prevalecer, então esse discípulo tem que ser confiável, tem que ser uma fonte confiável. E Santo Inácio de Antioquia é uma fonte confiável. E assim por diante. Tanto é que Cristo estabeleceu que na igreja dele, aqueles que têm a competência de apóstolo, têm também a competência de nomear apóstolos, ou discípulos, no caso, né? Que nós comumente chamamos hoje de bispos. Como é que eu sei disso? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso foi falado primeiro para Pedro, quando foi entregue a ele as chaves do reino, mas foi dito também aos demais apóstolos, subsequentemente, em uma capacidade menor, porque eles não receberam as chaves. Eles receberam somente o poder. Uhum. Isso está diminuindo em cada iteração? Não, Ah, tá. não. Cristo nunca disse que isso diminuiria, isso nunca foi o entendimento dos apóstolos. Os apóstolos nunca disseram que, olha, depois de mim ninguém mais manda. Não, não, não. Pelo contrário, era a crença deles que isso era permanente. Era a crença deles que isso ia se perpetuar. Até porque nós acreditamos que o Espírito Santo guia a igreja, não é? Se o Sim. Espírito Santo guia a igreja e os apóstolos acreditavam nisso, então é necessário que essa seja uma inspiração divina. Então a igreja nunca poderia se perder. De fato, a igreja nunca se perdeu. Porque se eu acreditar que a igreja se perdeu, então eu não acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. É a única igreja que tem essa cadeia. Até Pedro é a católica. Se a igreja tiver cometido erros, isso seria considerado... Cuidado que eu te avisei para não mudar de assunto e começar a atacar a igreja católica. Mas eu vou responder essa em caridade. Não, de forma alguma. Pedro, ele mesmo, cometeu erros e foi corrigido por Paulo. Isso nunca o diminuiu. Na verdade, pelo contrário, o exaltou porque ele é humano e falho. E teve humildade de reconhecer como tal. A igreja, ela é pecadora e santa. A igreja não é santa, somente santa. Ela é santa e pecadora. Isso quer dizer que, por mais que o corpo e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o Espírito Santo, guiam a igreja católica, na verdade, os seus membros estão sujeitos ao pecado. Todos eles. E é por isso que a gente vê aí tanta gente que vai no domingo e que continua pecando. Na missa, vai domingo na missa, tá lá na missa e no dia de semana tá fazendo bobagem. Não culpa a doutrina pelos erros dos praticantes. Yep. Isso nunca foi um problema. Teve épocas que foi muito menos grave, teve épocas que foi muito grave, mas mesmo assim, com essas épocas de altos e baixos, a igreja se manteve no prumo. A igreja não mudou. Passou a reforma protestante, né? Veio a reforma protestante, saiu da igreja, um monte de gente lá. Viraram tudo protestante. O que aconteceu com a igreja? Se corrigiu. Olhou pra si mesmo e disse, a gente é um bando de pecador bosta mesmo, né? Tá na hora de se arrepender. E daí começou a aparecer santo em tudo que é lado. Santo pra cá, santo pra lá. Tudo reformando a igreja por dentro. A igreja se reformou. E os reformadores, não. Os reformadores saíram da igreja. Se perderam. Fizeram outra igreja, pô.
Mas essa igreja não é de Jesus Cristo, é a igreja do homem. Ela não foi diretamente ordenada por Jesus Cristo, mas ela Não, é claro, carrega esse que é o problema. desejo Esse é o dele. problema. Você acabou de admitir o problema que o Socata tá tentando te apontar, cara. E no momento que ela não foi criada por Jesus Cristo, ela é qualquer outra. Eu posso criar uma aqui no meu jardim aqui e dizer que ela é detentora da verdade. E daí tu não tem mais como dizer que a minha tá errada e a tua tá certa. Porque a única coisa que distingue a Igreja Católica de todas as outras é Cristo. A Igreja Católica tem o Cristo, as outras não. Entenda. Eu falo isso com caridade. Sim, Cristo está presente entre todos nós, aqueles que seguimos o seu caminho. Muitos não estão presentes na Igreja Católica ou na Igreja Universal porque não sabem, mas não é porque não querem, é porque não sabem. Se soubessem e entendessem, estariam no caminho certo. Jesus perdoa essas pessoas. Isto é uma afirmação e um pedido. É isso que a Igreja Católica pede. Pede e afirma que essas pessoas sejam perdoadas por não saber. Elas estão em comunhão em espírito, mas elas não estão em comunhão plena, completa. Da mesma forma como pode ter um cara lá que está dentro de uma jaula, porque o governo chinês não quer que ele seja católico, e ele não comunga faz 6 anos, e ele está em comunhão, porque o desejo dele de espírito era estar. Mesmo que ele não entenda, talvez ele nem saiba, talvez ele nasceu lá na jaula e não sabe que ele deveria comungar porque não foi ensinado. Mas no fundo do coração dele gostaria se ele pudesse. Só não entende o que é. Também está em comunhão, em espírito. Muitos dos protestantes estão em comunhão em espírito. É a minha crença. E a da Igreja Católica.